Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para esse culto da vitória, um culto muito abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Então aproveite que o culto está apenas começando, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Fique até o final, adora o Senhor, um bom culto e agora vamos louvar a Deus. Paz! Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Não, esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança
Amém, queridos. Depois desse louvor poderoso, abençoado, nós vamos devolver, nós vamos ofertar, nós vamos expressar a nossa gratidão. Quero ler com você um texto que está ali na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, versos 10 e 11. Então, 2 Coríntios, versos 10 e 11 do capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Fala comigo, generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala de provisão, ele fala de suprimento, e ele mostra um propósito em tudo isso, para que possamos ser generosos. Deus vai nos abençoar, Deus vai suprir as nossas sementes, para que sejamos generosos. Sejamos generosos com a obra de Deus, sejamos generosos com a nossa igreja local, sejamos generosos com as pessoas que estão ao nosso alcance para serem ajudadas. Então, queridos, vamos expressar agora a nossa gratidão. Você vai ter a oportunidade de devolver o seu dízimo, de entregar ofertas generosas, e você pode fazer isso agora mesmo, usando o nosso QR Code, e você vai fazer uma transferência, ou se você preferir, amanhã, indo até uma agência bancária, uma loteria, e efetuando um depósito. Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, antes de dar esse tempo para que você faça a sua semeadura. Então vamos orar, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Um tempo de plantarmos as nossas sementes para que as mesmas sejam multiplicadas, porque o Senhor é que tem suprido as nossas sementes, é o Senhor que tem nos suprido de pão, é o Senhor que tem suprido todas as nossas necessidades. Que o Senhor impulsione o nosso coração, desperte em nós a importância de sermos generosos, de investir no Teu reino, de investir na Tua obra, de investir em nossa igreja local. Nós te agradecemos porque temos contado com a Tua fidelidade e com certeza continuaremos contando, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, uma boa semeadura. Deus abençoe. You said your house of prayer would be marked with joy. Yes, you said your house of prayer would be marked with joy. You said your house of prayer would be marked with joy. Oh, it's the sound of joy, 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 'cause we love you. Oh, there's joy, joy, love, we adore you. Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos agora passar para a parte da palavra de Deus, onde vamos estudar, vamos falar daquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta sexta-feira. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 53, e nós vamos ler apenas o verso 5.
Isaías, capítulo 53, verso 5. E diz assim a palavra de Deus: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Vamos ler também lá na carta de Paulo à igreja, né? Efésios, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, a partir do verso 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Verso 20. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que o que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos pela leitura da Tua palavra nesta noite. Senhor Deus, nós queremos abrir os nossos corações para ouvir, Senhor Deus, o que Tu tens preparado, Senhor Deus, para cada um de nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aproveita que nós estamos iniciando essa palavra nesse momento. Você compartilha esse link com mais pessoas aí no canal do YouTube ou também no Facebook, para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem e serem abençoados. Essa noite o tema que nós vamos falar é o seguinte: aceitando as pisaduras e os lagares da vida. Primeira coisa que eu quero falar para você, que esse texto de Efésios fala, Efésios 4, a partir do verso 17, ele pode ser dividido, Efésios 4, de 17 até o 32, em duas fases. A primeira fase nós temos ali do verso 17 ao verso 19, aonde Paulo fala do caráter da velha criatura, ou seja, daquela pessoa que não tem Jesus Cristo ainda no seu coração, ou se já aceitou a Jesus, ainda está no processo de renovação da sua mente e do seu procedimento diário. Depois, a partir do verso 20 até o verso 32, Paulo fala do caráter dos filhos de Deus, ou seja, aqueles que já aceitaram a Jesus, já estão com as suas vidas transformadas e a cada dia buscam o aperfeiçoamento igual ao Filho de Deus. Eu pergunto para você, o que é caráter? Segundo o Aurélio, se você pegar lá no Google e jogar a palavra caráter, caráter tem a seguinte definição: é o conjunto de características que, sendo boas ou mais, distinguem uma pessoa. Então, é a característica daquela pessoa. Há pessoas que elas são marcadas pelas coisas boas que elas fazem.
e as outras são marcadas pelas coisas ruins. Caráter é isso, né? A gente fala, fulano não é um bom caráter. Mas por quê? Ele compra e não paga, ele pede emprestado, mas não devolve, né? Ele tem uma falha no seu caráter, e isso é caráter. Há pessoas que não, são aquelas pessoas que estão ali sempre juntos com a gente, caminhando, quando pedem emprestado, devolvem, tratam as pessoas com carinho, com educação, né? É cortês. Então, caráter é o conjunto de características que a pessoa tem, que podem ser boas ou mais, mas que vai marcar você durante toda a sua vida. E Paulo estava muito preocupado, escrevendo para a igreja de Éfeso, que a igreja precisava ter a marca do caráter de Cristo. Nós não podemos simplesmente andar por aí pela rua no carro dizendo, esse carro é propriedade de Jesus, né? E aí quando leva uma fechada, né? O caráter de Cristo some totalmente da pessoa, e ela abaixa o vidro e reclama, e resmunga, e xinga o outro motorista, mas está lá no seu carro, dirigido por Jesus. Na verdade, queridos, esse caráter de Cristo, dessa nova criatura, tem que estar estampada no nosso caráter, no nosso dia a dia, no nosso procedimento, no nosso viver, no nosso falar. Então nós vamos dividir em duas partes. A primeira, quais são as características da velha criatura? No verso 17, olha o que diz a palavra de Deus: pensamentos inúteis. A velha criatura tem pensamentos inúteis. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, né? São pessoas que vivem vaidosamente, diferente, andam pensando só em coisas que vão enobrecer ela, né? São pensamentos inúteis. Às vezes a gente pega, né? Na última vez nós falamos um pouco sobre as redes sociais, e eu tenho que voltar nisso também, né? As pessoas postam nas redes sociais só coisas boas. Será que todo mundo que posta nas redes sociais coisas boas só vivem daquela forma? Será que o seu filho, o meu filho, não faz malcriação? Será que não tem problema no casamento? Eu não vejo ninguém postar na rede social que a conta da Enel está atrasada. Nunca vi. Só tem coisas inúteis, muitos pensamentos inúteis ali. E o verso 17 fala, olha, digo isso e testifico no Senhor, não andeis mais como andam os outros gentios. Né? A gente vê como dá ibope na rede social coisa ruim, coisas que não prestam. Mulheres que vão para a rede social dizendo que foram estupradas pelos seus companheiros ou que foram roubadas pelos seus companheiros. Isso dá um monte de curtida, né? Um monte de like, como dizem por aí. Mas nós precisamos ter cuidado com isso. A velha criatura tem prazer nos pensamentos inúteis. Aí na sua casa, no dia a dia, você ficar parado, só vendo televisão, só vendo Netflix, vendo filmes e filmes e filmes, daqui a pouco você começa a pensar coisas inúteis. Ocupe a sua mente, o seu tempo, com a leitura da palavra de Deus, ouvindo músicas que falam do amor de Deus, vendo, né, e revendo as mensagens da nossa igreja lá no YouTube, né, do culto de domingo, no culto da Vitória, do nosso Tadel. Isso vai fazer com que a sua mente não pense coisas inúteis. Outra coisa que a velha criatura tem, a mente fechada
para a verdade do Evangelho, devido à ignorância, e por isso vivem separados de Deus. Está lá no verso 18, olha o que Paulo fala. Estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. São pessoas que são ignorantes, mas não no sentido de pessoa grossa, não, né? Ignorantes são pessoas que não conhecem a Deus, estão vivendo com as suas mentes fechadas. Só que muitos querem continuar no tempo da ignorância, estão com o coração duro, estão com o coração cheio de ódio, cheio de tristeza, não querem abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo ir lá dentro e começar a fazer morada. É assim que andam as pessoas que são velhas criaturas. Uma outra coisa que nós colocamos aqui importante é que a velha criatura, ela cultiva a insensibilidade moral pela ausência do temor a Deus, que leva à prática de todo tipo de impureza. Qual o problema? Ninguém vai saber eu estar olhando na internet coisas que não são boas para a minha vida. Eu estar vendo filmes que não enriquecem o meu conhecimento, só denigrem a imagem de Deus. São pessoas que vivem totalmente longe da ausência do temor a Deus. Não entendem, não compreendem que aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão vendo na internet, só vai destruir, lembra? O caráter. Só vai destruir a vida, e muitas das vezes irá destruir o casamento das pessoas. Há pessoas que vivem assim, no verso 19, os quais, havendo perdido todo sentimento, olha o que Paulo fala, são pessoas que não têm um sentimento do certo e do errado, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. São destruídas. As pessoas estão andando por um caminho de destruição. Hoje ninguém respeita ninguém. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e nós temos que se autorrespeitar. Eu não posso ir contra você ao ponto de eu querer te matar porque você pensa diferente do que eu penso. Mas para isso é preciso ter Deus no coração, ser livre de toda a impureza, de todo pecado, de toda angústia. E isso eu estou falando, querido, não é que aquele que tem Cristo não peca, mas não tem prazer no pecar, né? Como uma luzinha que acende e você vê, olha, eu estou indo pelo caminho errado, e aí você pede perdão a Deus, volta para as Escrituras, lê a Bíblia, a palavra de Deus que está aqui, e através dela você consegue alterar, reprogramar a sua mente. E a última característica daqueles, né, que não são, né, aqueles que têm a velha criatura, a mudança desse caráter precisa ser forjada. A mudança do caráter precisa ser forjada. E isso só acontece quando deixamos Deus moldar a nossa vida. Amém? Você está preparado para isso? Ser forjado por Deus, né? Não é fácil, é muito difícil. E aí eu volto lá no início do nosso tema, aceitando as pisaduras e os lagares da vida. Você sabe o que é pisadura? Lá no livro de Isaías, capítulo 53, verso 5, nós lemos que pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras é simples. Você já andou na areia da praia?
Acredito que sim. E quando você anda na areia da praia, você pisa, o seu pé afunda, né? E você vai embora. Você olha para trás, o que você vê ali? As marcas da sua pisada. Aquilo se chama pisaduras. Isso quer dizer que Jesus Cristo teve marcas em seu corpo por causa do nosso pecado. As suas pisaduras, somente através das pisaduras de Cristo, nós podemos ser sarados de todo pecado, querido. É preciso aceitar isso. O profeta Isaías fala que ele foi moído, triturado, machucado, e somente assim a salvação pôde entrar na nossa casa. Aleluia! Você compreende isso? Pisaduras, você precisa aceitar que Deus quer fazer pisaduras na sua vida nessa noite, precisa ser marcado por Deus para poder mudar. Se isso não acontecer, você vai continuar sendo o que era antes, você vai estar somente enganando a você, porque a Deus ninguém engana. Você pode enganar o pastor, pode enganar a sua esposa, o seu filho, o seu amigo, o seu irmão, pode enganar o seu patrão, mas a Deus nós não podemos enganar. E lagares, você sabe o que é? É aonde é colocada a uva, né? Eu estive lendo sobre isso, e lagares é como um tanque muito grande, e ali se coloca todas as uvas, e aí duas pessoas entram de ombro a ombro, e a primeira coisa que é feita, o processo que é feito, é chamado de corte. E aí as pessoas vão pisando, pisando aquela uva, e existe um tempo de 2 horas, mais ou menos, que eles vão pisando a uva e fazendo movimentos contínuos junto, para que a casca da uva se solte da uva. E Deus quer fazer isso com você. Às vezes você está aí, com uma casca antiga, velha, cheia de pecado, mas você não quer. Você quer continuar ali, sendo uma uva. E conta a história que eles vão pisando, e depois que a casca se solta de toda a uva, há o segundo processo que se chama o processo de pureza, de limpar. E sabe como é que é isso? Ele é um processo de liberdade, aonde eles podem pisar em qualquer lugar do lagar, não existe mais aquele passo certinho, e aí a casca da uva, querido, ela vai para o fundo daquele tonel e sobe somente o suco da uva. E aí há a mudança totalmente, e aquele caldo dali vai sair e vai virar um vinho, vai para uma garrafa, E você sabe quanto custa um cacho de uva? Ou quilo da uva? Está em torno de 8 a 10 reais, Se for sem caroço, pode chegar a 10 reais, E o vinho? Depois que a uva é pisada e mudada, tem vinhos que custam talvez até R$1.000, eu não sei porque eu não compro, mas se a gente olhar, tem vinho que custa até R$1.000. E quanto mais velho, mais caro ele fica. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes você está chorando aí nessa noite porque está sofrendo por causa de um problema no seu casamento, ou por causa de uma doença. Querido, Deus está te espremendo. Aceite isso. Através disso, deixe Deus mudar a sua vida e tirar de você, muitas das vezes, cascas que estavam atrapalhando o seu crescimento cristão, o seu crescimento espiritual. Deixa Deus pisar em você, querido, e transformar você num belo suco, sem cascas, totalmente mudado, totalmente novo.
para isso, precisamos entender também o caráter dos filhos de Deus. Eu vou citar alguns para vocês. O primeiro, para alcançar o caráter do Filho de Deus, nós sempre iremos ter provas e dores. Não tem jeito. Não é aceitou a Jesus e a partir de hoje sua vida se torna o mar de rosa. Jesus nunca ofereceu isso. Jesus disse: olha, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, né? Coloca aí em cima do ombro e siga-me. Jesus não falou: olha, vem, siga-me, vai ser uma maravilha. Não. A vida com Jesus é difícil? É, mas nós temos uma certeza, a certeza que nós vamos chegar no alvo. Amém? É assim a vida com Jesus. Mesmo com provas e dores, nós conseguimos chegar. A primeira coisa que os filhos de Deus precisam ter no seu caráter é aprender a ouvir e a obedecer. No verso 20 diz: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é o que tendes ouvido e neles foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Você precisa ouvir e ser ensinado pela palavra da verdade que está em Jesus. Ouvir e obedecer é a coisa mais difícil nos dias de hoje. Você às vezes vai falar com uma pessoa, quando você começa a falar, ela já está falando. Não deixa nem a gente completar. E a obediência? Aonde está a obediência? Obediência a Deus, obediência aos nossos líderes, obediência ao nosso casamento, a obediência à nossa família. Aonde estamos nós com a obediência? Ouvir e obedecer. Se o mundo ouvisse mais e obedecesse mais, com certeza nós estaríamos bem melhor. Mas o caráter do Filho de Deus precisa ter ouvir e obedecer. Aonde você estiver, é preciso obedecer a palavra de Deus em sua vida. A segunda coisa, você precisa, para o caráter do Filho de Deus estar na sua vida, você precisa se despir de práticas pecaminosas. O verso 22 diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe com enganos. Você precisa se renovar, precisa se despojar. Querido, você não é mais a mesma pessoa. Você é um novo homem, uma nova mulher. Ou você não acredita nisso? Deixa Deus transformar a sua vida. Entre no lagar de Deus, deixa Ele pisar, vai doer, vai, mas Deus vai transformar o seu coração nessa noite. E essa transformação é diária, é dia a dia. Lembra da historinha da uva? É assim. Primeiro, tem o momento do corte, Quando bota as uvas ali, começam a pisar, se chama o corte, porque a casca da uva vai saindo dela e ela vai subindo e as cascas vão ficando ali misturadas, e é o normal. Quando a gente aceita Jesus, a gente fica assim um pouco sem entender o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, mas depois começa a ver o momento da liberdade, onde aquelas cascas espirituais passam a fazer parte do seu passado, e aí começa a brotar o novo de Deus, o suco, E aí você vai modificando, se despojando do velho homem, porque ele não pode existir mais na sua vida e no seu coração. Você precisa se renovar, irmão. Você precisa se despir das práticas pecaminosas que faziam parte da sua vida
antes de você aceitar Jesus. Amém? Você crê nisso? Pega isso, irmão. Aperta aí essa palavra no seu coração e deixa fluir. Outra coisa que você precisa fazer: renovação contínua dos seus pensamentos. No verso 23, olha o que diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Precisa ter uma renovação contínua do seu pensamento. Lê a Bíblia, está aqui, ó, a palavra de Deus. E se você é novo, né, aceitou a Jesus há pouco tempo, ou está tendo dificuldade, eu vou te dar uma dica. Aceitou a Jesus, ou quer mudar, se renovar, começa lendo os evangelhos. Começa lá em Mateus. Por quê? Você vai conhecer a fundo aquele que te salvou. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os 4 evangelhos. Não comece pelo livro de Gênesis. Deixa Gênesis para mais para frente. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Você começa assim, renovando, mudando o seu pensamento, porque você vai vendo Jesus falando, Jesus curando, Jesus pregando, Jesus trazendo à vida pessoas que já estavam mortas, curando aqueles que estavam enfermos, dando paz ao coração àqueles que eram condenados pela sociedade. E aí você vai ver, eu também consigo alcançar, através de Jesus, a mudança radical no meu coração e na minha vida, e a partir de hoje, ter o caráter do Filho de Deus. Aleluia! E também nós podemos citar aqui no verso 26, e eu não li todos os versos, até porque eram muitos versículos, mas você pode ler na sua casa. E no verso 26, a administração sábia das emoções, ou seja, o perdão contínuo. Diz a palavra: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. É a administração das emoções. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Está lá no verso 27. Porque se você continua emocionalmente igual ao mundo lá fora, você não consegue ter o caráter de Jesus. Lembra que eu falei aqui no início do caráter dos filhos de Deus? Ouvir e obedecer. Quando colocamos em prática isso, ouvir, quando você ouve, aquilo vai ao seu coração, à sua mente, e você deixa a pessoa falar, irmão. Deixa falar. Ah, mas está me maltratando. Deixa maltratar, irmão. Depois que ela falou tudo, você fala, acabou? E aí Deus vai te usar. Porque aquele que fala mais alto não é o que tem a razão. É aquele que não está ouvindo e obedecendo os princípios de sabedoria que está na palavra de Deus. Então, há necessidade de administrar as emoções e ter um perdão contínuo na sua vida. Verso 27, não deis lugar ao diabo, né? E aí vai o 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. E aí, querido, está chegando o imposto de renda, e quando a gente fala em furtar aqui, né, não é sair com a mão, com a arma na mão, assaltando somente as pessoas, é furtar. Mas quando você sonega um imposto, você também está roubando. Ah, mas Alexandre, o governo tem muito dinheiro, mas é a lei. Jesus mesmo disse, olha, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. É necessário pagar o imposto, senão você vai estar roubando. Então não faça isso, irmão. Não abra brecha para que o diabo possa tocar na sua vida financeira.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, diz o verso 29, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aleluia! Fale, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. As minhas palavras possam levar a graça de Deus ao coração das pessoas que ouvem. Porque há pessoas, irmãos, que toda vez que fala, só fala em derrota, tristeza, coisas perdidas, coisas que não prestam. E isso não é um caráter, né, do Filho de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estão selados para o dia da redenção. Aleluia! É preciso ter o caráter dos filhos de Deus. E por aí continua até o verso 32, e você leia esse capítulo todo, e você vai ver que o caráter do Filho de Deus é muito importante para a nossa vida. Aceitando as pisaduras e os lagares de Deus na nossa vida. Só assim nós podemos ter a vida modificada. Eu quero terminar lendo para você uma canção da Ludmila Ferber. E diz o seguinte: esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Necessário é que Deus, com o seu poder, sua unção, faça o sobrenatural sobre a nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Amém? Você crê nisso? Então seja, um vinho novo de Deus, para ser graça, levar a graça de Deus às pessoas que têm convivência com você, para que a sua vida seja restaurada, modificada. Identifique no seu dia a dia se você tem mais marcas do caráter da velha criatura ou caráter da nova criatura em Deus. Faça isso nessa noite. Abaixe a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos por essa palavra nessa noite. Pai, nós queremos em nome de Jesus. Sabemos que é difícil, sabemos que dói, mas nós queremos entrar no seu lagar, Deus. Queremos ser pisados por Ti, ó Pai, para que possa sair da nossa mente, do nosso coração, essas cascas espirituais do velho homem, do caráter velho, das coisas que não prestam, das coisas que não trazem benefícios ao nosso coração e à nossa mente. Em nome de Jesus, nós queremos abrir mãos nessa noite das coisas que não têm, Senhor Deus, poder para modificar as nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, investir tempo na leitura da Tua palavra, no momento de oração, nas músicas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa mente, muda o nosso coração, para que sejamos, Senhor Deus, um verdadeiro vinho novo no nosso caminhar, no nosso dia a dia, Deus. Oh, Deus querido, Deus amado, cada um de nós sabemos aonde precisamos mudar o nosso caráter. E eu creio, em nome de Jesus, que vidas estão sendo transformadas nessas noites, que vidas estão sendo modificadas, estão sendo seladas com o caráter
de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que nessa noite você comece a dar o primeiro passo para ter o verdadeiro caráter dos filhos de Deus. Que possa, nessa noite, estar dando o primeiro passo para aceitar as pisaduras e os lagares de Deus na sua vida. Amém? Você pode entrar em contato conosco no número do WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo na tela, fazer o seu pedido de oração, pedir ajuda. Pastores estarão entrando em contato com você para juntos orarmos pela sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima sexta-feira em mais um culto da vitória aqui no canal do YouTube da Paz Church São Gonçalo. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. A paz para você.